Olá, boa tarde. Eu sou Beatriz Santomauro, da equipe de comunicação da plataforma Conviva Educação, e eu estou aqui com o Vitor Hugo Neia, representante da diretoria da Fundação Volkswagen. Muito prazer, Vitor. Prazer, boa tarde. Bia, boa tarde a todo mundo que está assistindo também. Legal, obrigada pela presença. Obrigado. Hoje a gente vai falar sobre o Projeto Brincar. É uma iniciativa da Fundação Volkswagen com foco no brincar como ferramenta de inclusão de crianças com e sem deficiências na educação infantil. O projeto lançou alguns materiais de apoio. O mais recente deles é o volume 2 do Caderno Brincar, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Ele foi elaborado em parceria com a Nova Escola, que é da Fundação Lehman, um dos parceiros da plataforma Conviva. Esses e outros materiais estão disponíveis em PDF para download gratuito no site da Fundação, pelo link www.fundaçãovolkswagen.org.br, e por gentileza da Fundação a gente vai fazer, eles vão fazer a distribuição de 10 exemplares do Caderno Brincar 2, a entrega então pelo correio da publicação impressa vai ser feita para os 10 primeiros interessados que escreverem por e-mail fazendo o pedido. A gente vai indicar o e-mail mais adiante aqui na transmissão, então acompanhem quem tiver interesse. Os materiais também estão disponíveis na biblioteca da plataforma Conviva. Então, para acessar, por favor, entrem no www.convivaeducacau.org.br, coloquem seus dados de login e senha, e depois de entrar na home da plataforma, ali na opção Conteúdos e depois em Biblioteca. Lá vocês vão encontrar, então, o Caderno Brincar 1, Caderno Brincar 2 e o 8 Atitudes Essenciais para Professores e Gestores. Vou mostrar aqui, vamos mostrar para o pessoal? Vamos. Então, esse aqui é o 1. Então, Caderno Brincar 1. Depois a gente vai falar um pouquinho, tentar né? Tirar a sombrinha dele aqui, vamos ver se dá para ver. Sim. Então, esse outro é o Caderno Brincar 2. Sim. O 8 Atitudes é um e-book, então nós não temos ele impresso. Certo. E tem um bônus que não é da coleção Brincar, mas também eu acho que os educadores vão gostar, que é o Guia de Mediação de Leitura Acessível e Inclusiva, que também está disponível para download gratuito no portal da Fundação. Ótimo, legal. Eu vi um comentário aqui que o som tá baixo, então eu vou alterar aqui nosso de filmagem. Vamos ver se melhora. Por favor. Quem fez o comentário eu até conheço, é lá da Fundação Volkswagen, o pessoal está acompanhando a gente também. Legal. Então, por favor, comentem se melhorou. Depois a gente tenta aqui ir melhorando. Aqui nos comentários do vídeo, a gente também acabou de colocar os links diretos da biblioteca do Conviva para vocês acessarem mais facilmente. Quem está nos assistindo também, por favor, indiquem de qual municípios vocês estão falando e também as suas dúvidas e comentários em relação a esses assuntos que a gente vai tratar. Então, para começar, Vitor, no Projeto Brincar, o foco do trabalho é a inclusão das crianças com deficiências na educação infantil por meio da brincadeira. E esse assunto também está muito presente na Base Nacional Comum Curricular. Então, por favor, explica para a gente o motivo, né, dessa junção da brincadeira, da educação infantil e das deficiências como escolha aí do projeto. Certo. Então, na verdade, esse projeto ele é até anterior à BNCC. Então, essa versão da Base Nacional Comum Curricular, que é para a educação infantil e o ensino fundamental, ela foi homologada em 2017. O Brincar, na verdade, ele começou com um formato em 2005, depois nós vamos falar um pouco sobre o início desse projeto, e desde 2016 ele tem o viés da inclusão por meio da brincadeira também. Na verdade, a brincadeira, o brincar em si, ele aparece na BNCC como um dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. São 6 direitos, brincar é um deles, temos outros como explorar, conviver, que não deixam de ter ligação com o brincar. Porque a gente parte do pressuposto que o brincar para a educação infantil ele é uma ferramenta pedagógica extremamente potente. Então, quando a criança brinca, ela conhece a si mesma, ao outro, seja ele o adulto ou seja a outra criança, e ao mundo ao seu redor.
Então, quando a gente pensa o brincar, ele é mesmo uma forma de desenvolver a criança na educação infantil. E hoje muito tem se falado das competências socioemocionais, né? Quando a nova base veio, ela trouxe isso como grande novidade. Então hoje as secretarias elas estão nesse momento de olhar para a base, os municípios implantarem, reverem currículos, planejamento pedagógico, e as competências socioemocionais elas também têm muita relação com o brincar. Uma delas, por exemplo, criatividade, ou então cooperação, comunicação, que são competências que perpassam a base, a criança ao brincar ela desenvolve isso também. Então ela surge primeiro como ferramenta pedagógica e no fazer do projeto ao longo desses mais de 15 anos, nós percebemos que ele também tinha um grande potencial para incluir crianças com ou sem deficiência. Então hoje o foco é não só criança com deficiência, mas também com transtorno do espectro autista, crianças com altas habilidades, superdotação, e a gente usa a brincadeira como uma forma de inclusão. Bacana. Vocês fizeram 2 volumes, né, do caderno Brincar. Correto. Então, a gente já falou, né, das possibilidades de acesso para o material, para o PDF do material para download. E aqui, então, né, estão os 2 materiais. Queria que você falasse um pouco sobre eles. O primeiro, ele foi lançado em 2017, que é esse aqui, e teve como foco as bases teóricas sobre inclusão na educação infantil. Fala um pouco das reflexões que aparecem aqui, Vitor. Tá. Então, acho que antes de falar um pouquinho do caderno, eu queria só recapitular como surgiu esse novo brincar. Em 2016, a Fundação ela lançou um edital, então foi um edital público, para que organizações do terceiro setor que trabalhassem com educação e com inclusão, elas apresentassem propostas para a execução de um projeto que já tinha algumas diretrizes elaboradas pela própria Fundação. Para que a gente chegasse no desenho desse edital, a Fundação contratou a professora Chizuko Morishida, que é uma pesquisadora e professora titular da Faculdade de Educação da USP. Nós fomos até o MEC, até o Ministério da Educação, entender de que forma, do ponto de vista pedagógico mesmo e de política pública, seria mais adequado que a gente explorasse essa relação da brincadeira com a inclusão na escola. Então ele surge já de um grande referencial teórico, uma sólida consulta que a gente fez à academia, para que ele tivesse de fato um fundo metodológico bastante importante. E esse caderno, volume 1, ele vem justamente para coroar isso. Por quê? 2017 foi o primeiro ano que o Brincar Inclusivo foi implantado aqui na cidade de São Paulo. Então hoje o Brincar ele está presente nas 13 diretorias regionais de educação. No ano passado foram 13 escolas polos, mais 23 escolas de abrangência que participaram das formações do Brincar. Então a formação acontece em loco, a Fundação junto com a Mais Diferenças, que é uma organização social referência em inclusão, tanto para a educação quanto da cultura aqui em São Paulo, que é nosso parceiro, faz as formações da equipe escolar, da equipe técnica, das secretarias, das próprias DREs, dos professores. Então nós vamos até a escola a partir das referências que estão contidas nesse caderno. Então, quando você acessa esse caderno, ele tem capítulos elaborados por acadêmicos. Então, ele é um caderno bastante teórico, tem professores da Unicamp, professores da USP, de vários centros de referência, pessoas que têm muito a ver com o tema da inclusão, da educação infantil e da brincadeira. Então, aqui a gente explora diversas nuances desse universo que é bastante amplo e bastante complexo. Desde o uso do tempo, desde o uso do espaço escolar, a questão de múltiplas linguagens, a arte, a música, a relação da cultura infantil, ou melhor, das culturas infantis, porque a gente não pode falar de uma única cultura, com o adulto, esse papel do mediador que o adulto tem. Então ele é bem profundo nesse sentido, ele traz referências bibliográficas, a ideia é que se mergulhe nisso. Mas o que é mais importante, que eu acho que vale a pena depois a gente até fazer um link com o caderno 2. Eu sou educador de formação, então eu fiz licenciatura, minha área de formação é História, eu fiz faculdade de Educação lá na própria USP, e eu lembro que quando eu estava na faculdade, depois você vai para estágio, vai para a sala de aula, uma grande angústia de nós professores é que tudo aquilo que a gente vê na academia, do ponto de vista teórico, é bastante perfeito, né? A gente faz aquelas discussões, vê os filósofos, vê os pedagogos, mas quando a gente vai para a prática, se depara com a realidade da escola pública, com a realidade da sala de aula, a gente vê que na hora que você vai aplicar isso não é tão fácil como parece na teoria. Então a ideia desse caderno, e por isso o caderno 2 foi lançado, é para que a gente mostre o que a própria professora Chizuko chama de praxis, ou seja, como a teoria
se aplica na prática, porque aí a gente une os dois universos, né? O universo da academia, da universidade e o universo do chão da escola, da sala de aula, do professor. Então esse caderno ele vem, resumidamente, como referencial teórico, e o caderno 2 ele vem mostrar como na prática a gente aplicou o que em teoria tinha se proposto no primeiro caderno. Legal. Já vamos falar mais sobre o segundo caderno, mas eu fiquei com uma questão. Você explicou que esse caderno 1, ele foi usado, tem sido usado pela Prefeitura de São Paulo, pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. O nosso público do Conviva, que está nos assistindo, não necessariamente é da Secretaria Municipal Paulista, né? Como é que esse público das secretarias podem usar esse material para apoio do trabalho dos seus professores, da equipe gestora das escolas? Sim. Na verdade, depois a gente vai falar um pouquinho nas atitudes, que aprender sempre, nós como educadores sabemos que nós somos eternos aprendizes, né? Para você poder ensinar, você tem que também saber aprender. Então, mesmo no ponto de vista de consulta, isso está disponível para download, então individualmente o professor, o educador que tiver interesse pode acessar, mas a gente também convida e deixa como sugestão que as equipes das secretarias ou das próprias escolas, elas tragam esse material para os momentos de reflexão que a gente sabe que o professor tem no seu cotidiano. Cada cidade chama de um jeito, né? Mas sabe aquelas horas complementares, aquelas atividades que o professor faz no contraturno. É interessante porque as escolas que fazem o projeto na prefeitura, elas abraçaram nesses momentos de reflexão coletiva o uso desses materiais. Então é importante, quando a gente fala de inclusão, e claro, de qualquer aspecto de educação, envolver a gestão escolar, envolver o técnico da secretaria. Você vai trabalhar com inclusão, você tem que envolver desde o porteiro, a merendeira, toda a comunidade escolar. Então são materiais que você pode usar nesse momento. E além disso, lá no site da Fundação, nós temos disponibilizado também para as escolas e para as secretarias a apostila do Caderno Brincar. Então, o material que nós aplicamos aqui em São Paulo, que São Paulo foi escolhido porque ele é o laboratório desse projeto. São Paulo tem uma diversidade gigantesca. Quem está de fora parece que São Paulo é tudo fácil, né? Porque tem recurso, mas a gente que está nas escolas sabe que uma coisa é você estar numa diretoria de educação mais central, outra é você estar num bairro mais afastado, como Parelheiros, onde a gente também faz o projeto Brincar. Então, São Paulo foi escolhido por ser um laboratório para que a gente replicasse essa metodologia através desses cadernos. Então, entrem no site da Fundação, o mesmo material que a gente utiliza nas formações dos professores de São Paulo estão disponíveis para que as secretarias, para que as próprias escolas, os gestores, os coordenadores também façam download e usem isso no cotidiano dentro das suas escolas. Perfeito. Então falamos sobre o caderno 1. Agora vamos falar sobre o caderno 2. Vamos, esse que saiu do forno. Legal. Então esse foi lançado agora no início desse ano, né, de 2019. E, como você disse, no caderno 1, a ideia foi explorar a teoria e no caderno 2 explorar as práticas. Exato. Então fala um pouquinho mais sobre ele. Bom, o caderno 2 ele foi lançado agora em fevereiro, então ele foi feito em parceria com a Nova Escola. A Nova Escola foi quem editou esse caderno com patrocínio da Fundação Volkswagen, e nós contamos com a assessoria da Mais Diferenças, que é a organização que faz o projeto na prática, que o Brincar ainda está acontecendo. Ele começou em 2017 com esse foco em inclusão, mas foi continuado em 2018, está sendo feito agora em 2019, então nada mais do que trazer também para falar da prática quem está na ponta fazendo o projeto acontecer. E a ideia desse caderno, então, ao longo dos seus capítulos, é mostrar os exemplos das DREs e das escolas que aderiram no programa, linkando aquela teoria e a proposta teórica que o projeto se colocava, como isso foi realizado na prática. Então, o que é interessante para quem não está em São Paulo para ler e olhar esse caderno? Como é possível fazer com pouco, do ponto de vista de recurso financeiro, é a mensagem que eu sempre gosto de deixar quando eu falo do Brincar. Não é necessariamente necessário ter uma fundação como a Fundação Volkswagen por trás apoiando esse projeto. Com esse caderno, a ideia é isso mesmo, é mostrar que com materiais da própria escola, então aqui tem exemplos de brincadeiras que foram feitas com descartáveis, com coisas pegas na própria comunidade, como é possível adaptar e fazer isso na realidade de cada escola, de cada município. Aqui a gente fala muito da importância de integrar as famílias, então exemplos de oficinas, exemplos de formações, os seminários práticos que o Brincar fez, e a gente dá voz aos educadores. Então aqui tem os depoimentos dos professores, cada aspecto teórico que a gente tratou no Brincar 1 aparece aqui no Brincar 2, então como na prática a gente organizou o espaço e o tempo, como na prática a gente trabalhou com múltiplas linguagens, então aqui é para mostrar mesmo que é possível fazer.
Legal. E cada situação é uma, né? E cada aluno é um. Cada aluno é um, cada contexto escolar é um, né? Exato. Então, imagino que seja muito rico para quem está na ponta ler as possibilidades de trabalho, né? E pensar Exato. a partir disso como é que se encaixa nos próprios desafios, né? Porque aqui, na verdade, ele não é uma fórmula mágica. A gente não pode pensar que a educação seja inclusiva, na perspectiva da inclusão ou não, tem uma fórmula pronta de que faça exatamente essa receita de bolo que vai dar certo. Isso é uma ilusão, né? A gente que trabalha com educação sabe que isso não existe. Mas é uma inspiração. Então, é uma forma de mostrar alguns caminhos que deram certo, algumas reflexões que ao longo desse percurso nós também aprimoramos e fazer com que cada escola, dentro da sua realidade, possa, de alguma forma, levar o brincar para o seu cotidiano. Joia. Então, complementar a esses materiais, né? O Caderno Brincar 1, o Caderno Brincar 2, tem o e-book que você comentou também. Isso. Então, o nome dele é Educação Inclusiva, 8 atitudes essenciais para professores e gestores que priorizam a qualidade da inclusão na escola. A gente também já colocou o link dele aqui. Eu queria que a gente destrinchasse um pouco que 8 atitudes são essas. Tá. Vamos nessa? Vamos. Eu vou precisar da minha colinha, né? Porque são 8 atitudes, mas antes disso, deixa eu também contextualizar um pouco o que é esse e-book. Tá. Esse e-book, ele nasceu, também foi feito pela Nova Escola, e contamos com outros parceiros da Fundação, como o Instituto Rodrigo Mendes, que eu também deixo a plataforma Diversa, que é um projeto apoiado pela Fundação para que os educadores que queiram aprofundar as suas leituras, com exemplos também concretos na causa da inclusão, acessem a plataforma Diversa, porque ela é muito rica do ponto de vista pedagógico e metodológico. E esse caderno ele foi feito para dar um gostinho do que é o caderno 2. Então não é que ele seja um resumo, mas essas 8 atitudes elas aparecem no Brincar e a gente sistematizou, colocou nesse e-book, que tem 20 páginas, se eu não me engano, não chega nem isso, para um convite. A gente sabe que o educador, dentro das várias atribuições que ele tem, às vezes não tem tempo, né, de se dedicar com uma leitura um pouco mais longa. Então aquele que quer dar uma pincelada no tema da inclusão, refletir e depois se aprofundar nas 2 leituras do Caderno Brincar, a ideia do e-book foi essa. Tá bom. Então são 8 atitudes. Vamos lá. Vou lendo só o título de cada uma delas, depois eu vou destrinchando o que cada uma delas significa. A primeira é focar nas possibilidades e não nas limitações. Eu acho que essa para mim é a mais importante. Porque quando a gente ouve professores, né, que não passam às vezes por uma formação de educação inclusiva, ou que o senso comum costuma até mesmo pensar, a gente sempre tem a tendência de olhar para a deficiência antes de olhar para o aluno. Então, eu não vou olhar para aquilo que o aluno pode fazer, mas para aquilo que falta no aluno. E a ideia do projeto de educação inclusiva é justamente o contrário. É perseguir altas potencialidades, é você pensar que todos nós, quando a gente olha para um aluno, somos seres individuais, então cada um com suas limitações, cada um com seus potenciais, então é importante se ter esse olhar quando a gente fala de inclusão. A segunda delas é dar valor aos saberes e engajar a família. Isso é extremamente importante. Quando a gente pensa em educação, hoje em dia isso já é uma discussão que está bastante aprofundada na área educacional. O papel da família na escola é fundamental e principalmente quando a gente está falando de inclusão de crianças com deficiência. Então é você ouvir a família, é trazer a família para a escola, é reconhecer que é a família que está com aquele aluno, que tem os seus temores de saber se a escola vai conseguir ou não atender da forma como ela acha adequada. A gente trabalha para romper com aquela lógica da escola especial, então a Fundação ela acredita na inclusão na escola regular e a gente sabe que para a família nem sempre é fácil, principalmente nos municípios menores, nas áreas rurais, nos municípios mais afastados, então é importante engajar a família nesse processo também. Em terceiro lugar, unir forças para incluir com mais qualidade. E aqui a gente tem que pensar que o trabalho de inclusão não pode ficar restrito, pensando na escola somente ao professor, né? Porque às vezes se coloca toda a carga no professor, mas a inclusão envolve, como eu já disse, toda a comunidade escolar. É o gestor, é o coordenador, é a merendeira, é o inspetor de aluno, é o professor de atendimento educacional especializado, quando existe, e isso vai para a comunidade, isso vai para a família, então precisamos unir esforços e ver que isso é uma responsabilidade de toda a sociedade, não é só uma responsabilidade do professor, obviamente que tem um papel extremamente importante nesse processo. Para você respirar, e porque eu lembrei duas coisas. Diga. A gente tem dois materiais interessantes ligados a esse assunto que a gente está falando.
Um foi a videoconferência que a gente fez há poucos dias sobre inclusão e diversidade. A gente vai colocar aqui nos comentários o link do vídeo na galeria para vocês, quem quiser assistir. Um dos convidados foi o Instituto Rodrigo Mendes, também a gente teve a presença do Unicef, da Undime, também na discussão. E o outro material é uma reportagem sobre atendimento educacional especializado, o AEE, que a entrevistada foi a Liliane Garcês, que é do Instituto Rodrigo Mendes. Então, são 2 materiais que podem ser complementares a esse assunto que a gente está tendo aqui. Exatamente. Então, desculpa te interromper. Que é isso. Voltando, então, à atitude 4. A atitude 4, acreditar que todos podem aprender. Então, eu acho que nós, como educadores, isso é um pressuposto básico de quem atua com educação. Todos nós somos capazes, cada um no seu tempo, cada um com as suas limitações, cada um com seus potenciais. Então, quando a gente pensa em inclusão, isso tem que ser o ponto de partida. Todos nós, respeitando as nossas individualidades, as nossas diferenças, podemos e devemos aprender. A educação é um direito, a gente não pode esquecer, sendo da pessoa com deficiência ou não. Então, isso é um pressuposto importante quando a gente pensa em inclusão. O 5º dele é oferecer variedade de materiais e atividades. Então, o caderno vai nesse sentido, né? Mostrar as múltiplas linguagens, trabalhar com cinema, literatura, artes. A gente sabe que no dia a dia do professor nem sempre é fácil trazer, pensando no nosso currículo ainda muito conteudista, poder abarcar múltiplas linguagens, mas essa é uma estratégia fundamental, principalmente quando a gente fala de inclusão e de criança. Então, é importante você diversificar as ferramentas e os métodos de ensino, tá? Isso é fundamental. E o caderno mostra como fazer isso com poucos recursos, dentro das limitações e daquilo que cada escola possui. Tá? Já é. Então, a 6ª atitude, apostar na potência das linguagens e das artes, também vai no encontro do que eu acabei de falar. Então, é explorar, não só do ponto de vista de material, mas do ponto de vista metodológico, múltiplas possibilidades. Isso para um aluno com transtorno do espectro autista, por exemplo, é algo que traz muitos resultados no projeto Brincar, só para dar um exemplo de como isso funciona. Geralmente, quando a gente pensava naquela educação especial no sentido do passado, a gente falava das brincadeiras adaptadas. Então, a gente tinha uma aluna, a Lara, ela tá até num vídeo que a Fundação lançou recentemente, quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais esse projeto está no nosso site. Ela tem deficiência visual total, então ela perdeu a visão com 2 anos de idade, ela estava numa escola da prefeitura que participou do projeto Brincar. E a mãe dela era professora, não é professora da prefeitura, e a própria mãe não queria que a filha aprendesse braille, porque ela tinha receio, queria que fosse alfabetizada na linguagem comum, enfim. E ela conta que as brincadeiras eram aquelas tais brincadeiras adaptadas, que isso ainda é muito comum, a gente também luta para romper com isso, mas todos os alunos fazem um exercício e aquele aluno com deficiência, é o café com leite, né? Faz um desenho, uma coisinha adaptada que ele é o que ele consegue fazer. E o que a gente provocou com Brincar? Por que não fazer uma brincadeira que todos possam participar, com ou sem deficiência? No caso da Lara, ela conta que a professora passava vídeo, filme, desenho na televisão. Então ela acabava não tendo acesso a todos aquela linguagem, né, porque ela tem deficiência visual, e foi feita uma mudança simples. Ao invés da professora passar o vídeo, ela começou a ler a história, vendava todos os alunos, então aquela barreira da deficiência da Lara era vencida e todos tinham uma experiência, pelo menos do ponto de vista da prática, muito similar. Então não é mais a brincadeira adaptada, mas é a brincadeira que todos podem participar nas mesmas condições. Então isso é bastante importante quando a gente fala de inclusão. Eu tô na 6, né? 6, agora vou para 7. Dar autonomia e valorizar os interesses dos alunos. Eu vou fazer um adendo aqui. A gente ouve eu falando dessas 8 atitudes para a educação inclusiva, mas tudo que eu estou falando vale para qualquer aluno, tá? Então, mais uma vez, não olhar para a deficiência, mas olhar para o indivíduo. Todas essas atitudes, elas hoje estão em discussão na educação, nos diferentes níveis, nos diferentes tipos de perfil de aluno. Então, isso é muito importante. E também não só para a educação infantil, mas também fundamental para o ensino médio, né? Exato. A autonomia é uma das bases vou estar sendo redundante, mas é um dos princípios da Base Nacional Comum Curricular. É uma competência socioemocional. Hoje a gente trabalha com o Instituto Ayrton Senna, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, para trazer as competências, projeto de vida, trabalhar a autonomia no ensino médio. E aqui no Brincar é a mesma coisa.
empresa. Então, dar autonomia é saber que o aluno ele também consegue participar do seu próprio processo de ensino-aprendizagem. É ouvir o aluno, os interesses, cada um aprende de uma forma. Então, também o professor aprender a ouvir e contar com o aluno no próprio processo. Legal. Não é fácil. E é um processo, né? Nem todo mundo está no mesmo nível aí da forma de trabalho, mas os profissionais que têm se esforçado, têm feito um trabalho cada vez melhor, já certamente estão nesse caminho e também sempre estão aprendendo e sempre podem melhorar, né? Então também, e com calma aí, Claro. Nem tudo está errado, Não. Estamos todos no processo, Sim, né? e é uma batalha que todos nós participamos, né? É a nova escola, no sentido de que a escola do século XXI é uma escola que está se reinventando, então todo mundo está angustiado, está passando por mudanças, mas a gente tem que entender que a forma de aprender tem mudado de uma maneira muito veloz. Então a escola precisa se reinventar também e a autonomia faz parte disso. Qualquer um que está em sala de aula hoje sabe como o aluno não aprende da forma como a gente aprendeu. E que é necessário a gente pensar outras formas de ensinar e outras formas de aprender também. Joia. Vamos E à a última oitava atitude. É o que o professor por natureza já faz, que é estudar sempre e buscar apoios. Então utilizar referências como o próprio brincar, pesquisar. Hoje com as tecnologias a gente tem acesso a conteúdos, a materiais, a vídeos, a bibliografias que nós não tínhamos no passado. Então é sempre fundamental, é um processo constante, não tem certo nem errado, nós estamos todos em busca de um novo caminho para trilhar, principalmente quando a gente fala em inclusão, que é um tema que há pouquíssimo tempo não se falava no Brasil, mas estudar sempre é fundamental. Joia. Bom, como a gente falou no começo do nosso vídeo, os 10 primeiros interessados que escreverem para o e-mail da Fundação vão receber uma cópia impressa nos seus endereços do Caderno Brincar 2, que é esse aqui. Então, a gente vai indicar aqui o e-mail e vai escrever aqui por escrito vai indicar aqui por escrito nos comentários esse e-mail para não ter confusão de grafia aqui. Então, fundação.vw. Não, sem o ponto. Fundacal.vw, tudo direto. Desculpa. fundacal.vw@volkswagen.com.br. Então, repetindo, fundaçãovw@volkswagen.com.br. Certo? Certo. Eu acho que eles devem ter escrito nos comentários que é mais fácil, que Volkswagen Com não é tão certeza. fácil de escrever. É isso aí. E daí, então, por favor, mandem e-mail para esse endereço, indiquem que vocês têm interesse pelo Caderno Brincar 2 e escrevam o seu endereço completo, né? Com CEP, o nome completo da pessoa, e que a Fundação vai, então, por gentileza, vai fazer essa gentileza de enviar os exemplares. Perfeito. Certo? Isso mesmo. Para acabar, Vitor, você quer dar algum recado final para as secretarias municipais de educação que estão aqui conosco? Sim, não quero falar o mesmo que eu já acabei falando, mas não se angustiem. Todos nós estamos num processo de mudança, de aprendizagem. Eu espero que vocês consigam aproveitar os materiais, não só que a Fundação, mas que os nossos parceiros, os parceiros do Conviva, a própria biblioteca do Conviva, vocês publicaram o Brincar, né? Sim. Que nós disponibilizamos gratuitamente para download. A Fundação, nesse próprio endereço de e-mail, fica à disposição para dúvidas que surjam, para apoiar as secretarias, uma eventual consulta que se tenha. Então a gente espera que vocês acessem, que vocês façam uso desse material que foi feito para todos. Então, gratuitamente, a ideia é que ele se multiplique e que ele possa ser usado na prática. E além disso, para aqueles que conhecem uma organização social ou às vezes atuam numa organização social que trabalha não só com a causa de inclusão de pessoas com deficiência, mas também de mobilidade social e mobilidade urbana, que são as outras duas causas abraçadas pela Fundação Volkswagen, nós estamos até o dia 5 de agosto com um edital aberto para um prêmio que vai acelerar organizações sem fins lucrativos e, ao final, para os vencedores desse processo de aceleração, que são mentorias mesmo de aprendizagem, para melhorar essas organizações, nós vamos premiar com R$100 mil cada uma delas em uma dessas 3 causas. Então eu deixo o convite, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o prêmio e se inscrever, as inscrições estão abertas pelo site da Fundação até 5 de agosto. Repete pra gente qual é o endereço do site. É www.fundacalvolkswagen.org.br. Qualquer coisa joga no Google que, se tiver dúvida como escreve, ele já vai ser o primeiro que aparece. Tá bom. Qual é o nome do edital? O edital é Primeiro Prêmio Fundação Volkswagen. Tá bom. Combinado.
Então, obrigada pela agradeço, companhia. obrigado. A gente também agradece a todos que estão aqui conosco. Esse vídeo vai continuar disponível no Facebook do Convívio Educação e também vai ser disponibilizado no YouTube e na galeria da plataforma. Então, muito obrigada e até a próxima. Tchau.